Algumas observações. A árvore se conhece pelos frutos. Se Deus der a você uma palavra de ciência que revela uma cura, seja prudente ao proclamá-la. Em vez de dizer, Deus me revelou tal coisa, você pode dizer, meu irmão, enquanto eu rezava por você, me veio tal imagem, me veio tal conhecimento, ou tal certeza em meu coração. Só sabemos se realmente a revelação foi dada por Deus após discerni-la em comunidade. Os frutos mostrarão se ela veio do Senhor. Se foi obra do Espírito Santo, a cura proclamada se realizará certamente. Sempre que proclamarmos uma palavra de ciência no meio de um grupo de pessoas, sobretudo se for uma revelação de uma cura, devemos pedir que a pessoa curada levante a mão e dê o seu testemunho para que Deus seja glorificado. Do contrário, abrimos espaço para a dúvida, desconfiança e a murmuração. Toda palavra de ciência deve ser discernida pelas pessoas presentes e confirmada em sua autenticidade. A menos que a pessoa doente não possa sair de casa, é importante que a oração de cura se faça na igreja. São João Crisóstomo, bispo e doutor da igreja, instruía os fiéis da seguinte forma: não podes rezar em casa como na igreja, onde se encontra o povo reunido, onde o grito é lançado a Deus de um só coração. Há ali algo mais: a união dos espíritos, a harmonia das almas, o vínculo da caridade, a oração dos padres. Se vamos fazer atendimento de oração nas casas, é preciso fazer isso com o consentimento do bispo, do padre, do coordenador do seu grupo de oração ou do responsável pela comunidade da qual você participa. A igreja é o corpo de Cristo. Nela dependemos uns dos outros. Tudo o que fizermos, devemos fazer em comunhão. É bom que ao orar por uma mulher, haja sempre outra mulher presente para ajudar na oração. Do mesmo modo, ao orar por um homem, é importante a presença de outro homem no momento. É de suma importância evitar atitudes e lugares que deem margem para comentários escandalosos. Por exemplo, é inconcebível que para atender uma mulher em oração, um homem se ponha com ela a sós e a portas fechadas. Por fim, Jesus ensinou que não devemos pensar que seremos ouvidos à custa de gritarias e muitas palavras. Rezar com fervor não é gritar, esbravejar, nem agitar os braços com violência. A oração, ainda que tomada pelas nossas emoções, é um momento de súplica e entrega confiantes. Devemos rezar de maneira tranquila e equilibrada, e não em meio a brados desesperados. Quando rezamos pela cura de um doente, devemos orar com mansidão e sem a ansiedade de ver logo os resultados. Devemos interceder com muita fé, mas sem exigir que Deus nos apresente resultados imediatos. Se fizermos o que nos cabe, tenhamos confiança de que o Senhor não deixará de fazer a parte dele. A cura de um enfermo é obra de Deus, não nossa. Jesus sabe qual pessoa deve curar, bem como o momento e o jeito certo de fazê-lo. Nossa missão é apresentar o enfermo a Jesus e dizer-lhe como aquelas duas intercessoras: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Oração por um enfermo. Senhor Jesus, tu que tiveste tanta compaixão dos enfermos e curaste de modo tão maravilhoso inúmeros doentes, tem compaixão deste irmão necessitado. Nós o apresentamos ao teu amor como faziam os teus discípulos e todo o povo com aqueles que se encontravam sob o jugo da doença. Manifesta a tua misericórdia a este teu filho que há tanto tempo vem lutando contra esta enfermidade e espera ansioso pelo dia em que se verá livre desta tribulação. Desejamos que este dia seja hoje, Senhor. Compadece-te, Senhor, deste nosso irmão que foi obrigado a se limitar e a se afastar de suas atividades normais por causa deste sofrimento. Põe tua mão sobre este irmão querido, que padece em seu corpo e em sua alma com esta enfermidade que lhe roubou a alegria. Acode-o, Senhor, e reergue a sua coragem acima de todo desgaste e depressão. Em ti, ele tem todas as possibilidades de encontrar a cura.
Socorre este irmão enfermo a quem tu tanto amas e que suplica o teu apoio para que o seu estado de saúde melhore. Nós oramos sobre o seu corpo ferido pela doença, para que tu, Jesus, segundo prometeste, conforte-o com a tua graça. Escuta a oração que fazemos por este irmão fragilizado. Afasta dele tudo quanto o oprime e angustia, e faz com que os remédios e tratamentos aplicados produzam os resultados e lhe devolvam a saúde. Colocamos toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Estamos fazendo todo o possível ao nosso alcance para que nosso irmão se recupere, mas é de Ti que esperamos sua cura. Jesus, escuta nossa oração e a deste irmão que clama por saúde, para que juntos possamos Te glorificar por esta graça alcançada. Pedir a cura nos grupos de oração. É muito importante que haja oração pela cura dos enfermos nos grupos de oração. Primeiro, porque Deus quer curar seus filhos. Segundo, porque as pessoas precisam de cura. Devemos pedir ao Espírito Santo que suscite em nosso meio pessoas com o dom de curar. Uma vez que é Deus quem dá o dom, supliquemos que Ele derrame esse carisma sobre aqueles que Ele escolheu para essa missão. Mas uma coisa é certa: devemos pedir a Deus o dom da cura para os nossos grupos de oração. Nos momentos de oração, às vezes acontece de uma ou outra pessoa caírem enquanto rezam. Não foi Deus nem a oração que as derrubou. O fato é que a pessoa pode viver uma experiência espiritual e emocional tão forte que o corpo cede. Pode ser que ela esteja recebendo uma libertação. Pode ser também a manifestação de uma graça chamada repouso no espírito. Em todas essas situações, é necessário discernimento para distinguir o joio do trigo, o bem do mal, o verdadeiro do falso. Assim como há o verdadeiro repouso no Espírito Santo, há também o falso. A pessoa se lança ao chão por mera carência, desequilíbrio emocional e desejo de chamar a atenção. Se Deus nos der o discernimento de que se trata de um autêntico repouso no espírito, basta deixar a pessoa quieta onde está. Mas se for um falso repouso, alguém deve se aproximar com caridade e convidar a pessoa a se levantar, retomar sua compostura e instruí-la para que não faça mais isso. Quando se tratar de um caso de opressão espiritual que requer uma oração de libertação, a pessoa que caiu deve ser conduzida com toda dignidade e carinho a um lugar mais reservado para receber a assistência necessária. Se uma pessoa manifestar alguma opressão ou descontrole emocional por meio de gritos, quedas, entre outros comportamentos estranhos, jamais se deve realizar atendimento e orações de libertação por ela no meio do povo reunido. Para evitar transtornos, escândalos, distração na oração e, inclusive, preservar a boa imagem da pessoa que se descontrolou, é preciso retirá-la imediatamente do meio da assembleia. E que sejam 2 ou 3 pessoas maduras na fé, cheias de discernimento a atendê-la, acompanhá-la e encaminhá-la para o próximo passo em seu processo. Talvez uma oração de renúncia, talvez o sacramento da confissão, a consulta a um psicólogo, ou aquilo que for necessário. A cura amadurece e se fortalece no serviço. Conta São Lucas que assim que Jesus curou a sogra de Pedro, ela levantou-se e se pôs a servi-los. Fez isso porque é no serviço que a cura se completa. Existem certas enfermidades interiores que só serão eliminadas quando a pessoa se colocar à disposição para servir. Jesus garante que todo o bem que fazemos aos necessitados é a Ele que fazemos e não ficará sem recompensa. Leão Magno, Papa e Santo, ensinava aos fiéis que foi concedido por Deus à fraqueza humana este remédio que consiste em que o bem que fazemos sem esperar retribuição apague qualquer culpa contraída nesta moradia terrena. O homem e a mulher não crescem
enquanto não dispõe de tempo e vontade para ajudar o seu próximo, pois é no serviço que cada um descobre os próprios carismas e colabora com o Espírito Santo em sua obra de restauração. A verdadeira cura é um processo que envolve o crescimento do ser humano. Deus não terminou seu trabalho em nós, apenas começou. O pior que poderia acontecer a alguém que recebeu uma graça seria se fechar em si mesmo, parar no meio do caminho e não querer crescer. Deus necessita de um único instante para curar o corpo doente, mas precisa de toda a nossa vida para nos fazer sarar por inteiro. É um processo, uma tarefa contínua que vai se fazendo à medida que nos deixamos inundar mais e mais pela vida de Deus para que sua graça nos vá transformando. De maneira simples, podemos dizer que o Espírito Santo nos cura, tornando Jesus presente em nós. Nós nos deixamos curar quando, cheios do Espírito Santo, permitimos que Jesus ame, sirva e testemunhe por meio de nós. Até quando devemos rezar? Devemos rezar pedindo a cura até estarmos seguros de que a situação está nas mãos de Deus. E então, agradecer a Deus por responder a nossa oração. Se a resposta demorar, não devemos rezar como quem duvida, pois isso enfraquece a nossa fé. Devemos antes renovar a fé na palavra de Deus, no sim que Ele depositou em nosso coração e dizer-lhe cheios de confiança: Senhor, estou esperando a resposta. E depois louvar, pois como diz a palavra de Deus, a minha força e o meu canto são o Senhor e Ele foi o meu Salvador. A fé se fortalece quando agradecemos de antemão pela resposta que cremos que vamos receber. A murmuração e a tristeza mostram que o coração está inquieto. A pessoa fica inquieta porque, no fundo, não consegue acreditar que Deus a atenderá. Nós, porém, se tivermos fé, não só não nos inquietaremos, mas poderemos descansar. A fé nos faz descansar. Você pode conferir isso em Hebreus, no capítulo 4, versículo 3. Só a fé nos permite descansar em meio às dores, enfermidades e tribulações. Quando as preocupações, as angústias e toda a agitação agredirem você, responda confiando em Deus. E acredite, o Senhor está próximo. Somente quando olhamos mais para os problemas do que para Deus é que nós perdemos a paz do coração. Fé não é sentimento, não é ver, nem é razão, mas aceitar que a palavra de Deus não falhará. No momento em que a pessoa passa a crer, ela deixa de ser castigada pela ansiedade. Essa é a razão pela qual é tão importante crescer na confiança. Mas a confiança não cresce se não houver situações que a desafiem. Certa vez, um funcionário do rei procurou Jesus para curar o seu filho que estava à morte. Vendo-o, Jesus desafiou-lhe a fé. Se não virdes milagres e prodígios, nunca acreditareis. Então o funcionário respondeu ainda com mais fé: Senhor, desce antes que o meu filho morra. E Jesus o atendeu. Pela fé obteve a salvação do seu filho. Pela fé, a morte do rapaz foi vencida. Sendo assim, só devemos parar de interceder junto a Deus, ou porque o Senhor já nos atendeu, ou porque o Espírito Santo tranquilizou nosso coração com a certeza de que Ele já nos ouviu e vai atender. Portanto, basta aguardar. Maria, medianeira de todas as graças. Certa vez, Maria e Jesus foram convidados para participar de um casamento. Depois, no decorrer da festa, o vinho acabou. Era uma situação embaraçosa para os noivos e iria marcar negativamente o começo daquela família. Maria intercede junto a Jesus, que responde: Mulher, isso compete a nós. Contudo, ela não se dá por vencida, pois conhece a bondade do Filho. Acredita e confia nela. Intercede então junto aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Maria é o que é por escolha de Deus. Não é mérito dela, mas graça do Espírito Santo. Por meio de Eva, a morte entrou no mundo. Por meio de Maria nos veio o Salvador,
o vencedor da morte, o príncipe da vida. Nela se cumpre a promessa de Deus contra o diabo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ela é a mulher que esmaga com seu filho a cabeça do maligno. Por isso Jesus a chama mulher. A salvação veio ao mundo, e o mundo não se abriu para recebê-la. Quis Deus concedê-la por meio de uma mulher que lhe abriu o coração. Maria não é, portanto, uma mulher qualquer. Ela é a escolhida de Deus. Ela é a mãe do Senhor. Quando o arcanjo Gabriel apareceu-lhe, saudou-a com verdadeira reverência. Proclamou-a cheia de graça. Em outras palavras, dizia-lhe: encontraste graça diante de Deus. O favor divino está contigo. O Senhor voltou seus olhos para ti. Deus mesmo está contigo e te favorece. Quem teria o desplante de tratar de qualquer forma aquela cujo anjo declarou que o poder do Altíssimo nela se manifestaria? Pelo sim de Maria, a salvação entrou no mundo. A Escritura dá testemunho em seu favor. Tu és bendita mais que todas as mulheres. De onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Isabel, diz o evangelista Lucas, estava cheia do Espírito Santo quando exclamou estas palavras. A criança em seu ventre exultou no Espírito pela saudação de Maria. Essa é aquela a quem Jesus chama mulher. Nós reconhecemos Maria como medianeira de todas as graças, porque Jesus, o autor de toda a graça, nos veio por meio dela. O sim de Maria abriu um canal pelo qual a salvação entrou no mundo, e com ele todo o bem e toda a graça. Cristo entrou no mundo por graça de Deus, mas nos foi entregue pelas mãos de Maria. Como afirma a Sagrada Escritura, só existe um mediador, um intercessor entre Deus e os homens, Jesus. Sim, é verdade. Mas nós somos intercessores nele. Sem Cristo não há intercessão. Mas nele nossa intercessão é poderosa, a começar pela intercessão de Maria. Quando os cristãos atribuem à Mãe do Senhor o título de onipotência suplicante, estão afirmando que ela tudo pode enquanto pede. Jesus mesmo disse que para quem crê nada é impossível, e ninguém acreditou mais do que ela. Se aqueles que creem em Jesus pedem a intercessão uns dos outros e oram uns pelos outros a fim de serem curados, por que não pediriam a intercessão daquele que o anjo afirmou ser amiga de Deus? Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Na eternidade, todos os que foram salvos se encontram na presença de Deus e podem pedir ao Senhor em nosso favor. Maria faz isso. Ela ora por nós, intercede pelos simples, sobretudo assiste às nossas famílias e aos casamentos. Ela nota quando as coisas não vão bem e intervém misericordiosa junto a Jesus. Ela não busca a própria glória, não aponta para si mesma, mas diz: fazei o que Jesus vos disser. Ela se preocupa que a ninguém falte a graça de Deus. Maria nos ensina a orar, mas mostra-nos principalmente que a força da oração se manifesta mais vivamente na intercessão. Fazer oração de intercessão é unir-se a Jesus, que não cessa de interceder. A eficácia da intercessão não vem pelo multiplicar das palavras, mas pela união a Cristo. Para obter uma graça, ajuda muito quando se multiplicam os intercessores. O milagre da intercessão é que quando começamos a interceder pelos outros, a oração de todos os cristãos começa a recair sobre nós. Ao orarmos pelos outros, o Espírito Santo se incumbe de aplicar em nosso favor a oração de outros. A intercessão é algo tão agradável a Deus que vemos na história de Jó os resultados de sua oração. Quando Jó intercedeu, Deus não somente salvou a vida de seus amigos, mas também lhe devolveu tudo o que ele havia perdido. Mais que a oração de Jó, você gostaria que Maria, mãe de Jesus, se unisse a você em oração por uma causa? Ela que já está na amizade de Deus, pode e quer interceder por você. Lembrai-vos. Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, que jamais se ouviu dizer que algum daqueles que têm recorrido à vossa proteção
implorado vosso socorro, invocado vosso auxílio, fosse por vós desamparado. Animado, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem, entre toda singular, como a minha mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sob o peso dos meus fardos, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos ouvi-las propícia e alcançar-me o que vos rogo. Amém. Deus abençoe você. Você acabou de ouvir um livro da editora Canção Nova. Conheça também outros produtos da série Livros para Ouvir.